Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo e estudando o livro de Atos. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu toque, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Senhor, te peço que nesta manhã venha ministrar os nossos corações, que a tua palavra venha entrar em nossos corações e que a gente venha ter compreensão do que estamos lendo. Espírito Santo, vem e revele a nós, para que possamos ter entendimento e que não seja apenas uma leitura, mas que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Pai, o Senhor é o único, santo e digno de ser adorado. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas, pois tu és maravilhoso, amoroso, Pai querido. Que a sua vontade, Pai, ela seja soberana sobre as nossas vidas. Que a gente aprenda, Senhor, a enxergar, a viver e a entender o seu querer para nós, para que possamos viver uma vida segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que os nossos olhos sejam abertos para compreender tudo que o Senhor tem preparado para este tempo, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para a honra e glória do teu santo nome, para que todos possam ver e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Seja, Senhor, com a nossa nação, com o nosso país, com os seus governantes, Pai, e seja com a sua igreja, principalmente despertando o seu povo para buscá-lo verdadeiramente, para desejar amadurecer na tua presença, desejar um amadurecimento real, para entender tudo o que está acontecendo, Senhor. Não nos deixe de fora, Pai, das coisas que o Senhor tem preparado para a nossa nação, para este tempo, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Seja também com Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga um renovo, traga transformação, traga o mover do teu Espírito sobre aquele povo, para que eles venham reconhecer Jesus como Messias, Pai. Levanta pessoas de lá mesmo, Pai, com autoridade, coragem, com ousadia de levar o Evangelho e com sabedoria também, Senhor, para pregar o Evangelho para aquelas pessoas, para que elas venham entender e compreender e receber Jesus como Messias. Nós te adoramos, Pai, te desejamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nossa vida humana, porque somos falhos, cometemos erros, mas desejamos todos os dias nos santificar e buscar a santidade no Senhor. Obrigado, Jesus, porque na cruz derramaste o teu sangue para perdão dos nossos pecados. Mas eu sempre sou grato, principalmente pela sua ressurreição, porque a sua ressurreição nos traz vida eterna, nos traz significado, nos traz sentido, e a certeza de que o Senhor voltará faz ficarmos firmados na tua palavra. Então enche o nosso coração desta certeza, enche os nossos corações deste avivamento, nos ensina, Senhor, a perdoar as pessoas, aqueles que nos perseguem, ou aquele que nos julga, aquele que faz mal a nós, Pai. Que o nosso coração seja completamente entregue a Ti, Senhor, compreendendo que é só o que essa pessoa tem para nos dar, e que possamos viver uma vida de excelência na Tua presença, buscando santificação e santidade todos os dias, porque desejamos viver e ver o Teu reino, porque Tua, Senhor, é toda a glória. Teu, Senhor, é o reino. O Senhor é o único digno de ser louvado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Deixa eu desligar o cara aqui. Acho que foi. Está lendo Atos, capítulo 9. Então, até agora, a gente está vendo o mover do Espírito Santo sobre os discípulos, né? E a gente já começou a ver algumas perseguições, algumas coisas começando a acontecer com os discípulos. E é interessante que a gente começa a perceber que até a perseguição que eles sofreram, do povo judeu ali, era da vontade de Deus para que houvesse o espalhamento deles, para que eles continuassem pregando o evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vê este derramar, né? E a gente vê, cara, é maravilhoso. A gente vai lendo e vai vendo que os discípulos eles estavam cheios do Espírito Santo. E por estar cheios do Espírito Santo, eles têm ousadia para levar esse evangelho. Ontem eu estava ouvindo, quando a gente leu lá sobre quando eles estavam orando para que Deus os encorajasse, para que Deus desse mais ousadia para eles, para pregar o evangelho, ao ponto do lugar tremer. Cara, como era maravilhoso. E eles estavam sempre, e a palavra Lucas deixa sempre claro que eles estavam cheios do Espírito Santo. E como isso é maravilhoso e como a gente precisa aprender com eles a buscar. E a gente começa a perceber, e a gente vai ler aqui no 9, que é necessário estar orando para estar cheio do Espírito Santo. Então a gente conhece um personagem que é Paulo, e ele começa, e ele vê, né, Estevão ser apedrejado e morrer ali aos pés dele. E Paulo, então, ele começa a fazer uma perseguição aos cristãos. E aí a gente começa agora o capítulo 9 com Paulo, né, ainda sendo Saulo. Saulo, para vocês entenderem, se eu não me engano, é o nome judeu de Paulo. E Paulo é o grego. Então, quer dizer, no final é o mesmo nome, só que pronunciado de maneira diferente por línguas diferentes. Então, quando ele assume o nome de Paulo, é porque ele foi escolhido para pregar para os gentios. Então, bora lá. Bom dia, Alan. Bom dia. Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Então, enquanto essas coisas que a gente já leu acontecia, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Isso aqui é bem interessante. Vocês sabiam que naquela época, todo cristão que a gente chama hoje de cristão não tinha esse título, né? Esse título veio bem depois. Então, o que esse João, Pedro e os discípulos, o que eles eram? Para os judeus ali, para os sacerdotes, o que eles eram? Eles eram pregadores do caminho. Porque eles pregavam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, eles ficaram conhecidos como pregadores que pertencem ao caminho, que leva você a outro caminho. Então, esse título, por um período, ficou reconhecido. Então, Paulo, ele queria prender todos homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Então, isso é bem interessante. E aí a gente tem, então, aqui Paulo pedindo carta para prender quem tivesse ali em Damasco, para onde ele estava indo, que pertencesse ao caminho, prendesse e que a levasse para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegue? Eu acho bem interessante porque quando a gente vai buscar em Apocalipse, a gente vê algo bem interessante que fala que o rosto de Jesus brilha mais do que o sol. Quando João ele está em oração na ilha de Patmos e ele é arrebatado em espírito, ele fala que ele está em espírito. Ali naquele momento, a hora que ele olha para trás, que ele vê a presença de Jesus, ele começa a descrevê-lo, né? E ele fala que o seu rosto brilha mais que o sol. Então aqui a gente tem de novo essa representação do Jesus que voltará e não do Jesus que morreu na cruz. Consegue entender onde eu quero chegar? Porque a gente tem uma visão física e romana sobre isso, e principalmente ali da época europeia, francesa até, de um Jesus com a coroa na cabeça, todo machucado, de um Jesus branco de olho azul, e não é essa figura que a Bíblia nos traz. A figura do Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, nos mostra um cara que tem um rosto ao ponto de que você não consegue enxergar os traços do seu rosto, porque ele brilha mais do que a luz do sol. Isso é maravilhoso. E quando a gente vê aqui que Jesus chegando a Paulo para falar com Saulo, na verdade ainda, ele vê uma luz que brilha vinda do céu. Isso é incrível. Versículo 5. E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Isso aqui eu achei bem interessante. Que só Paulo viu a luz. Mas os homens que estavam com Paulo ouviam o que Jesus falou. E é bem interessante que eu tenho a figura, né? Às vezes a gente tem essa impressão, na verdade é coisa de que filme nos traz, né? De que Paulo tinha caído do cavalo, né? Aqui não fala que ele caiu do cavalo, ele fala que ele caiu por terra. E o cair por terra significa se prostrar, se render, né? E aí a gente traz de filmes que Paulo tinha caído de cavalos. Aí, que é isso? O que aconteceu? Tipo, como se o cavalo tivesse assustado e derrubado ele. Não. Ele se prostrou diante daquele brilho, daquela luz vinda. Com certeza, a Bíblia aqui não relata, mas com certeza ele sentiu a presença e a glória do Senhor. Versículo 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que o levaram, e os homens o levaram pelas mãos até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Mais para frente a gente vai ver que durante esses 3 dias Paulo ficou orando. Então, durante 3 dias, Paulo fez jejum, orando, tentando compreender o que tinha acontecido a ele. Em Damasco, versículo 10, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome, que invocam o teu nome. Uma vez eu vi um relato sobre isso, eu achei muito interessante, que era a mesma coisa, você imagina na Segunda Guerra, um judeu se escondendo de Hitler, por causa de toda a perseguição que Hitler fez com aquele povo, e de repente ele ouve de Deus para ele ir em tal caso, assim, 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 que Hitler estava lá e precisava da oração dele. Era o cara que estava perseguindo eles e que provavelmente poderia matá-lo. E Deus fala, não, vai lá porque você precisa ir lá e orar por este cara e curar este cara. Então, Ananias, logicamente, primeiramente, ele ficou aterrorizado, né, cara? Como que eu vou lá encarar esse cara que tá matando todo mundo? Que tá perseguindo os judeus. E aí Deus fala, não, vai porque eu tô mandando. Pode falar, Beth. Só um lembrete aqui que Ananias esse Ananias não é o Ananias de Safira. Aquele. E o Judas também não é o Judas Iscariote, né? Esse é outro Ananias, que aquele Ananias já morreu lá no capítulo 5, né? Eram nomes comuns, né? Naquele local. O Romário estava dormindo e riu. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento. Então, Deus já tinha escolhido, Jesus já tinha escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, tipo assim, além de Deus usar Paulo para levar o evangelho que hoje a gente conhece, ele ainda pagou pelo preço do que ele fez por ter perseguido os filhos de Deus, por ter perseguido os discípulos do Senhor, por ter ali sido conivente com a morte de Estevão. Então Deus o usou, mas ele, assim como o Davi, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele pagou o preço pelos seus pecados. E a gente tem pela frente, a gente vê o quanto Paulo padeceu para levar o evangelho. E até ao ponto de ter uma marca de que Deus não tirou dele, mesmo ele clamando por isso. A gente confunde perdão com consequência, né? Muitas vezes as pessoas pensam, Jesus perdoou porque ele está sofrendo. Não, Jesus perdoa, Deus perdoa, mas a consequência do pecado a pessoa vai passar. O preço tem que ser pago. Não tem como fugir, né? 17. Eu só dando dentro disso, eu acho interessante que as misericórdias do Senhor são maravilhosas. E muitas vezes o preço que a gente paga não é o preço real, vamos dizer assim, do que a gente fez. A gente vai pagar a consequência. Mas as misericórdias do Senhor, e às vezes por você fazer não conhecendo, você paga o preço, mas vamos colocar assim com um desconto. Porque as misericórdias do Senhor são maravilhosas, mas você vai pagar o preço. É colher, plantar abacaxi e querer colher morango, né? Não vai rolar. 17. Então, Ananias foi. Isso aqui é muito interessante, que significa obediência. Obedecer à voz do Senhor. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou
as forças. Então, é bem interessante aqui que a gente está vendo de novo, né? Um servo do Senhor, né? Ananias, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, mesmo com medo. Entenda que ele foi, com certeza, morrendo de medo, colocou as mãos sobre Saulo com toda a autoridade e Saulo saiu cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, ele foi cheio do Espírito para depois ser batizado. Ele não foi batizado para ser cheio do Espírito. Então Deus age como quer, né? E aí Paulo recupera suas forças, come e a gente continua a história dele. Continuação do 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então Paulo começou a aprender com eles, né? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho um detalhe aqui, bem interessante, que esse relato de Lucas, ele tem um outro lugar que agora não vou lembrar, está marcado em outra Bíblia, mas eu acho que é em Gálatas, quando Paulo está contando também sobre a conversão dele, que na verdade esse tempo que ele passa aqui com os discípulos é 3 anos depois da sua conversão. Porque acontece assim, ó, ele relata depois que ele se converte ali em Damasco e ele vai embora. Ele é batizado, né? Mas ele vai embora para a Arábia. E lá ele fica 3 anos. E aí lá acho que é Gálatas 1 que ele começa falando assim: eu não aprendi de homem nenhum a não ser do próprio Espírito. Acho que ele começa, aqui ó, Paulo, Gálatas 1. Enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo. Então ele está relatando que ele aprendeu muita coisa do próprio Cristo, do próprio Jesus. E aí eu não vou lembrar onde que está agora, mas eu já li sobre isso, que Paulo fala que logo depois da sua conversão ele se retirou. Ele não fala exatamente para qual cidade, mas ele foi para outro lugar e lá ele permaneceu por 3 anos. E então ele voltou para Damasco. Depois de ficar um tempo em Damasco, aí ele vai para Jerusalém, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, aqui houve um passar de tempo que Lucas não relata, né? Saulo passa, então, vários dias com os discípulos em Damasco. 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto antes de uma abertura, através de uma abertura da muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém,
pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a gente tem aqui Paulo indo para Jerusalém, conhecendo os discípulos do Senhor e começando corajosamente a pregar o nome de Jesus. Só que a gente vê aqui no final que a igreja estava passando por um período de paz, né? Que a gente tem lá Gamaliel pregando para os sacerdotes deixar eles em paz. E a gente percebe que só Paulo estava revoltado com o que estava acontecendo. E como Paulo parou de ser o perseguidor, né? Então eles estavam num período de paz. E quando eles viram que o cara que eles tinham colocado para perseguir aquele que pregava em nome de Jesus estava pregando em nome de Jesus, eles começaram a falar, cara, isso está errado. Vamos persegui-lo e vamos matá-lo. Mas eu gostei muito, cara, que Lucas deixa bem claro aqui que Paulo pregava corajosamente. Então, o que falta e o que Deus precisa acrescentar em nossos corações? Além desse desejo de pregar, de levar o evangelho, de querer transformar a vida das pessoas, precisamos buscar como os discípulos fez naquela oração. Senhor, dai-nos coragem, ousadia e o momento certo para pregar a palavra. Então, isso que é estar cheio do Espírito Santo, é levar a palavra corajosamente, independente do que vai acontecer, ou se você vai ser perseguido pelo que você está fazendo. Porque a gente estava conversando esses domingos sobre ser cancelado, né, que é a palavra de hoje, ou sobre ser rejeitado, que a gente estava lendo sobre Jefeté. E Jefeté sendo rejeitado pela sua família, né? E hoje o que acontece? Muita gente não fala que é cristão, principalmente os jovens, por medo de ser cancelado, por medo de ser rejeitado pelas pessoas ao seu redor, pela sua bolha ali, né? E aqui a gente vê os discípulos com essa coragem e essa ousadia, mesmo sabendo que poderiam ser mortos, apedrejados, porque já tinha acontecido com Estevão. Então, qual que é o nosso problema hoje aqui no Brasil? Agora, é só o medo de ser cancelado. E lá vem o crentinho, lá vem o cristão, lá vem ele querer pregar o evangelho para mim. E esse é o medo de você perder aquela bolha que você está ali. E quando a gente estava discutindo sobre isso, me veio na mente algo bem interessante. Quando somos novos convertidos, a gente ainda traz para dentro de nós essa bolha que é do mundo, que é onde a gente vivia. E a gente realmente, depois que passa o primeiro amor, que é aquela paixão daquela esfriada, que a gente precisa aí começar a amadurecer para buscar verdadeiramente, a gente começa a entender e ficar com medo de perder aqueles relacionamentos. Então a gente fica com medo de perder aqueles relacionamentos porque eu sou cristão. Então você começa a ser o que eu chamo de crente 007. Ninguém onde você trabalha, ninguém onde você convive sabe que você se converteu, que você está transformando, está sendo transformado pelo Espírito. E aí a gente estava conversando sobre isso e eu falei assim, o que acontece? O que eu vejo para mim hoje? Isso realmente acontece, mas quando buscamos o Espírito, quando buscamos ser cheios do Espírito, quando, cara, tô nem aí pro mundo e tô preocupado em agradar a Deus, esse tipo de pensamento já não serve mais.
não estou preocupado se vou ser cancelado ou se as pessoas não querem me ouvir. A minha bolha mudou, o meu pensamento mudou. Eu tenho a sede e a vontade de pregar o evangelho. Você querendo ouvir ou não. Se você não quer ouvir, eu fiz minha parte. Vou fazer igual Pôncio Pilatos. Eu vou lavar minha mão. Agora, para quem quer ouvir, cara, eu estou sedento de falar, entende? Então, isso gera o quê? Amadurecimento. Isso é necessário haver amadurecimento. Se você não estiver maduro no espírito, ao ponto de sua boca falar o que o seu coração está cheio, e o seu coração está cheio de Deus e sua boca fala sobre ele, então você vai ficar com medo de ser cancelado, né? Então, esse era a coragem, né, que a gente precisa ter hoje, que era a coragem que os discípulos tinham. E hoje ainda, tá? Ainda aqui no Brasil, nós temos liberdade. No máximo, vamos ser cancelados por aquela pessoa. Mas e quando houver uma perseguição de morte, o que faremos? Nos esconderemos? Fugiremos? Ou teremos ousadia e coragem como os discípulos para continuar levando o evangelho do reino? 32. Enéas e Dorcas. Viajando por toda parte, aqui a gente vai ver Lucas já mudando de personagem. Ele vai parar de falar de Paulo, afinal de contas, Paulo foi isolado, e lá ele vai ficar um bom tempo, lá ele vai aprender mais ainda do Senhor, ele vai crescer. E aí a gente vê de novo Lucas contando a história de Pedro, né? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viram em Lida e Sonora ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia um discípulo chamado Tabita. Na verdade, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens lhe dizer: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas de Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se, tomou-o pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Então a gente tem aqui Pedro fazendo sinais e maravilhas. E por que Pedro tinha essa autoridade, esse poder? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. A gente muitas vezes lê isso aqui, passa por isso aqui, e não consegue visualizar
Éder, você tá com a NVI? Sim. Achei legal, porque aqui na minha tá um curtidor. Eu não sabia que era curtidor. Aí você falou de couro. Eu achei interessante. É porque ele continua, né? É um curtidor de couro. E é bem interessante a gente ver Pedro cheio do Espírito Santo. Com autoridade, sabe? Ao ponto. Cara, e é interessante porque, para pensar, o que Jesus fez? Curou um paralítico. Quem viu Jesus curar o paralítico? Pedro. Porque Pedro estava sempre próximo de Jesus. O que Jesus fez com... Jesus ressuscitou a menina de um fariseu e ressuscitou o filho de uma viúva. E eles viram isso. E é bem interessante que Pedro ele faz igualzinho que ele faz com a filha do fariseu, que acontece ali um pouco depois de quando a mulher do fluxo de sangue é curada. Jesus está indo para a casa desse cara. E quando ele chega lá, todo mundo fala, chegou tarde, ela já está morta. E Jesus fala, não, ela só está dormindo. E aí Jesus manda todo mundo descer de novo e fica ali com a menina e só os pais. E ele ora e ela ressuscita. E João e Pedro faz a mesma coisa. E a gente tem esse exemplo de ajoelhar-se e orar lá em Reis. Se eu não me engano, a Eliseu faz a mesma coisa. Diante do corpo do menino morto, ele ajoelha e ora e clama ao Senhor e o menino ressuscita. Então a gente vê esse Deus vivo que faz milagres. E aí a gente fica pensando assim, cara, por que hoje isso não acontece? Porque não estamos cheios do Espírito. E outra coisa, qual é a vontade de Deus para que isso aconteça? A gente tem aqui uma pessoa de representação, né? Ela era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que praticava as boas obras, ela se dedicava às pessoas, provavelmente aos mais pobres, né? As pessoas mais necessitadas, e ela simplesmente fica doente e morre. E aí, então, quando Pedro ressuscita essa mulher, o que a gente tem? Toda uma cidade transformada. Toda uma cidade convertida. A gente tem ali no 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então a gente tem ali o mover do Espírito Santo usando Pedro. Lembre-se, sempre é o Espírito que faz essas coisas, não era Pedro. Ele usava Pedro cheio do Espírito para tanto curar, que também houve uma transformação naquela cidade, como para ressuscitar essa mulher. E houve essa transformação nessa cidade. E Pedro fica um tempo ali, com certeza, ensinando do jeito brucutu dele, mas ensinando sobre o próprio Cristo, né? Eu estava ouvindo isso ontem. A gente fala assim, pô, Pedro, discipulão de Jesus ali, não tem nenhum evangelho, né? Mas, segundo alguns teólogos, o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. É que Pedro não escrevia, Pedro narrava e Marcos escreveu. Então, é segundo a visão de Pedro. Então, a gente tem de novo aqui um cara cheio do Espírito. Vamos para o 10. O centurião Cornélio. Alguém quer ler? Aí eu vou interromper, tá? Se eu precisar, eu interrompo no meio do caminho. Pode ser. Sim. Pode ser. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus.
Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Olha que legal. Então a gente tem aqui um soldado romano, né? Na verdade, um centurião. Vocês sabiam? Isso é só para curiosidade. E quanto maior o cargo do romano, mais pesado era a sua espada. Isso é bem interessante. Então, o centurião, eu aprendi esses tempos e veio na memória aqui agora, é bem interessante. Então, o centurião era um cargo importante ali entre os romanos. Então, a gente tem aqui um gentil, né? Um romano, um italiano, né? Chamado ali, que era temente a Deus. Isso aqui que é muito legal. Então, quer dizer, Sim, a Beth está encanada com as versões. é NVI. Ah, não, eu estou aqui desesperado que eu quero a NVI. Eu não tenho, só tem corrigida aqui, pessoal. Falei, ah, não, poxa vida. Mas aí, se você for comprar, investe numa de estudo, investe numa Thomas Nelson, tá? R$ 250 na Amazon. Paga Mas é NVI. NVI. É essa que eu tô lendo aqui, que eu tô falando. Meu Deus, que maravilha. Aí, então a gente tem aqui o quê? Um gentil, né? Romano, que era religioso e temente a Deus. E ele orava continuamente a Deus. Então, de alguma maneira, Deus chegou para esse cara. E a gente aqui não está falando de Jesus, a gente está falando do Deus judeu, né? De alguma maneira, esse romano, por estar ali naquela região da Judéia, ele ouviu falar do Deus único, do Deus vivo, e ele, de alguma maneira, se converteu a esse Deus ao ponto de orar continuamente a Deus. E ao ponto de o Senhor ouvi-lo. E, cara, sabe o que é maravilhoso? Deus se aproxima dele e diz: Cornélio, então esse anjo do Senhor, o Senhor tanto ouvia o clamor de Cornélio ao ponto de saber o seu nome. E aí a gente tem lá, né, Jesus em Mateus 7 falando que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios e tal, e Jesus vai falar: afasta de mim porque eu não te conheço. E aí a gente tem aqui um gentil, vamos trazer para a cultura, né? Vamos fazer aqui a história, quem está contando são os judeus. Então a gente tem aqui um gentil romano, centurião, o cara que oprimia o povo judeu, temente a Deus. E que orava continuamente a Deus, ao ponto de Deus mandar um anjo e o chamar pelo nome. E aí ele fala aí ele fala, né? Quem é, Senhor? E o anjo responde a mesma coisa que ele respondeu para Daniel. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Tipo assim, Deus está vendo e ouviu. Agora, mande alguns homens para que encontre Simão, para que Simão venha até você. Então, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial. Lembra
Não sei se todos aqui vão lembrar, mas quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente entende em Apocalipse, e com essa palavra aqui a gente não consegue prestar muita atenção, mas juntando isso daqui com o que acontece lá em Apocalipse, a gente descobre o que realmente acontece com as nossas orações. Primeiro, a gente tem uma passagem de Pedro falando que quando a gente não honra os homens, os maridos, quando não honra suas esposas, suas orações nem chegam ao céu, elas são barradas. Lembre-se. Então, quando a gente tem aqui falando que as orações de Cornélio chegaram como oferta memorial diante do Senhor, e a gente vai lá em Apocalipse 5, no versículo 8, ele fala que as nossas orações, de alguma maneira sobrenatural, se transformam em incenso diante do Senhor. Então, todas as nossas orações se transformam em incenso. E esse incenso é colocado dentro de um cálice que está na mão dos 24 anciãos. Então, a gente tem aqui um exemplo disso. A sua oração subiu como oferta memorial. Então, ela subiu ao Senhor como um cheiro suave. Ela subiu ao Senhor, né? Ela chegou ao Senhor. E, de alguma maneira, então, Deus quis responder a sua oração. Então ele fala para ele, vai lá e busque Pedro, lá na casa de Simão. E então Cornélio separa 2 caras e manda Pedro até lá. E aí, olha que legal. Deus ele age de 2 formas, e é bem interessante. Ele quer te usar para levar o evangelho, correto? Só que ele sabe que muitas vezes você vai relutar por isso. Só que ele também sabe se você vai fazer ou não. Então, mesmo ele sabendo que você vai relutar, ele persiste sabendo que você vai fazer. Só que hoje a gente tem aqueles que ficam assim, além de relutar, não faz. Aí Deus escolhe outro e derrama a bênção sobre outro. A gente tem aqui, então, a gente vai continuar vendo essa história, porque onde eu quero chegar, a gente vai ver Pedro relutando. Mas a gente já viu Deus falando com Cornélio, preparando Cornélio e falando para Cornélio ir até Pedro. Isso é muito bom, cara. E aí, enquanto esse processo com Cornélio está acontecendo, Deus está fazendo a mesma coisa com Pedro. A gente vai ver agora Pedro tendo uma visão. E é bem interessante que quando acaba a visão de Pedro, os caras chegam na porta. Então, o agir de Deus, cara, é maravilhoso e no tempo certo para essas coisas acontecerem. Vamos lá, Diego, versículo 9. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e Só aves. um pouquinho. Ali no 10, o meu fala assim: tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Interessante, né? Interessante. Voltando aqui, bem como répteis na terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto,
levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chegasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e hospedou. Que Olha que legal. interessante, pessoal. Alguém apresentando você desse jeito é muito bonito, né? Olha que legal. A gente tem, então, a primeira parte, Deus falando com Cornélio, e agora a gente tem uma segunda parte de Deus falando com Pedro. E eu marquei algumas coisas bem interessantes aqui. Pedro subiu ao terraço para orar. Então, a gente começa a perceber que a gente precisa aprender a orar. Por quê? Porque era uma prática constante dos discípulos. Era uma prática constante do próprio Jesus. Jesus passava várias noites em claro orando. Aí a gente se questiona assim, pô, mas se Jesus era Deus, por que ele orava? Porque quando ele estava na terra com o corpo de homem, ele tinha essa necessidade de conexão com o Pai. E era através da oração. Então, você imagina, Jesus, a gente não tem esse relato, mas você imagina se Pedro aqui, sendo Pedro, né, um homem somente cheio do Espírito, entra em êxtase e tem uma visão do céu, a gente vê Estevão olhando para o céu e tendo uma visão do céu, você imagina Jesus orando. Quando Jesus saía de madrugada sozinho e ia orar. Eu não sei, eu posso estar totalmente enganado, mas com certeza seu corpo ficava prostrado ali e sua alma ia ter relacionamento com Deus, ia ter seu contato com o Pai. Porque se os discípulos viam o céu aberto, cara, a oração de Jesus era mais ou menos igual na transfiguração. Não era só fechar o olho e orar, era vivenciar aquilo. Então eu vejo Jesus indo ter relacionamento com o seu pai, indo conversar com o seu pai, indo entender as coisas que precisam ser feitas. Eu acho que por isso que Jesus saía praticamente quase todas as noites para orar. E é bem interessante esses dias, a gente estava lendo Mateus, quando Jesus está no barco e ele está dormindo. Era o momento que ele tinha para descansar. Porque além dele sempre estar operando seus milagres e sinais, levando a palavra à noite, ele estava orando. Então ele não era um cara que ficava parado para ficar descansando, sabe? Ele estava sempre em movimento, sempre fazendo o que era necessário. E aí a gente tem assim, não, mas Jesus é Deus, tá? Mas ele também era homem. Então ele também tinha o cansaço físico, ele também tinha essas coisas. E aí a gente vê então aqui Pedro subindo ao terraço para orar. A gente tem o que? Cornélio orando continuamente. Então, cara, por que que a gente não vê o mover do Espírito Santo? Porque não oramos. A gente tem a ilusão de que ora. A gente tem a ilusão de que busca o Senhor. Mas se não tô, eu acredito que isso é individual de cada um. Mas para pensar, quantas pessoas malemar ora no domingo na igreja? A gente não vê mais hoje aquela prática, talvez a Beth vai lembrar disso, aquela prática de ver as pessoas chegando mais cedo, se ajoelhando antes de começar o culto e fazer uma oração. Não, não era nem chegava mais cedo, era o horário de começar o culto, meia hora de oração. Não, Orava meia hora, depois começava o culto.
Então, eu já tinha, eu já E, vi assim, as pessoas que chegavam, elas e aí, chegavam cedo e faziam uma oração, porque chegar, eu cresci ali na e era o correto, chegava todo mundo para o cumprimento ali, era chegar e ajoelhar e orar. Hoje todo mundo chega, fica sentado, conversando, chega atrasado, depois do chega louvor. atrasado. É assim, e eu aprendi que chegar atrasado no culto é você prestar uma adoração pela metade, entendeu? Assim, o culto, ele começa partindo de casa, já se vai com aquele coração aberto, louvando ao Senhor. Aliás, a vida toda tem que ser um culto de adoração ao Senhor, né? O tempo todo, não só na igreja. E aí a gente cai hoje neste engano. As É pessoas que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, a pessoa é vazia. Mas, Beth, você já parou para pensar que as pessoas nem sabem que eles podem ter poder? Nossa. Porque não é mais ensinado. Ah, tá certo. Não é Agora é só, pregado sobre isso. É pregado o quê? Amor e pecado. só isso. Depender do seu pecado. Não tem vinda de Cristo, não tem julgamento, Deus não vem com espada. E esses dias eu ouvi uma mensagem muito boa que o cara falou assim: você acredita que quando você se converte, quando você aceita a Cristo, o sangue de Cristo é passado sobre você e você é purificado de todos os pecados, concorda? Uhum. Por que você tem que fazer isso todo domingo? Meu Deus. E isso é uma vez só. Te A gente perguntaram? é Hebreus, né? É matar Jesus todo domingo. Lógico, você se converte, não é imediatamente você vai parar de pecar, mas a sua vida já foi transformada. E a busca pela santificação pelo Espírito é um processo. Cara, a salvação ela é uma jornada de porta estreita, de caminho estreito, de caminho apertado, De que Jesus fala renúncia. que Jesus fala que não seria fácil. É o Porque que eu falo, a pessoa falar que está salva e trazer todos os pecados e continuar naquele pecado, eu falo, meu Deus. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você estiver comigo, você também vencerá. Então, precisamos do quê? Estar firmado no Senhor. Só que eu vejo assim, essa jornada, muitas vezes as pessoas não querem fazer. Então, é aquela velha ideia. Onde essa jornada de salvação me leva? A coisas grandes. Pega para pensar. O que uma jornada traz? Ninguém faz uma jornada sem um alvo, certo? Então, se eu vou fazer uma trilha, por exemplo, eu vou fazer uma trilha porque eu quero chegar em algum lugar. Vamos supor, quando a gente faz trilha lá na fazenda, a gente quer chegar numa cachoeira maravilhosa. Eu sei que existe a cachoeira e eu posso não querer ir lá. Por quê? Porque eu conheço a trilha e sei que ela não é fácil. Então, eu conheço a Jesus, eu fui salvo por ele, mas eu não quero ter intimidade com ele porque eu sei que vai doer. Então eu vou ser o quê? Um cristão sentado na igreja, domingueiro, que pode correr o risco de, por uma tribulação, desistir do Senhor. Entende? Então, o que acontece? Pode falar, pode por um momento perder a salvação. A palavra fala que muitos o amor se esfriará, né? Então é necessário permanecer nesse amor, é necessário permanecer dessa forma. E como a gente aquece este amor, né? Olha a loucura que eu tô fazendo. Eu tô lendo Apocalipse junto com a Isabelle, todo dia na hora do almoço. Leio um trechinho e estou explicando para ela. E ontem a gente leu sobre a igreja de Éfeso. Muito interessante isso, sabe por quê, Éder? O responsável espiritual da família é o homem. O responsável por levar os filhos a Deus e ministrar sobre a vida deles está no homem. Achei interessante isso. Eles,
Eles vão estar olhando para vocês assim, vendo Jesus dentro de casa. Eu li sobre isso. Muito bom. Só que não, a gente não pode generalizar, né? Porque tem muitas casas que só a mulher é convertida. É. Então Mas, todos somos sacerdotes. E mas sacerdotes. na vida dos cristãos, na casa de cristãos, é o Desde que o homem. homem seja convertido, né? Sim, sim. Mas então, e aí, o que está na igreja de Éfeso? Qual que era... Jesus, primeiro, ele engrandece a igreja, né? Fala que ela era uma igreja apaixonada e zelosa pela sua palavra, ao ponto de investigar quem falava para saber se estava mentindo ou não. Só que aí Jesus fala assim, só que vocês fizeram o quê? Vocês perderam o primeiro amor. Por algum motivo, isso se desviou. Então, Jesus fala, busque aonde você caiu e volte ao primeiro amor. Para que você vença e coma do fruto que está no jardim de Deus, da árvore da vida. Então, como a gente não deixa este amor se esfriar? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é com obras. As obras, ela não aquece o seu coração. As obras, ela não te dá intimidade com o Senhor. O Senhor, ele deseja que você faça obras? Sim, entenda. Sim, é necessário. Mas o Senhor deseja primeiramente que você faça o quê? O busque de todo o coração. Então, as obras sem Cristo é vã. As obras sem o Senhor de nada serve. As obras sem Jesus no seu coração de nada serve. As obras sem intimidade de nada serve. Então a gente vai ter pessoas que trabalham na igreja, que fazem obras incríveis, mas não têm intimidade nenhuma com o Senhor. E elas vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei, fiz isso. Jesus vai falar, olha, afasta de mim porque eu não te conheço. Você pode morar aí no paraíso, fique à vontade, você não vai para o inferno, não vai queimar. Mas ter intimidade comigo, ser meu amigo, não. Esse relacionamento você não tem. Você vai ser servo. É duro falar isso, mas é a realidade. Por quê? Porque as pessoas não querem buscar ao Senhor. Deus fala o tempo todo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes do quê? De todo o seu coração. É necessário, a gente está vendo aqui, por que os discípulos eram cheios do Espírito? Porque eles tinham uma vida de oração. Tem um livrinho minúsculo que é incrível, chama-se assim, Por que tarda o pleno avivamento? E o livro inteiro fala porque os crentes não oram. Porque as pessoas não oram, porque as pessoas não buscam. Se você faz uma oração um pouco maior, as pessoas já começam a ficar incomodadas. Se você ora um pouco mais de 5 minutos, fala que é absurdo, para que uma oração tão grande dessa? Mas não entendem que oração é conversar com Deus, é ter relacionamento com o seu Pai. Você vai visitar, todos nós aqui somos, todos casados, acredito, e todos vão ver o seu pai, não moram mais com seus pais. Quando você chega na casa do seu pai, você chega lá e fala, oi pai, tudo bem pai? Tchau pai. É essa a sua visita? É esse o seu relacionamento com seus pais ou com seus familiares? Não. Você vai e fica ali 1, 2, 3, 4 horas. Ou quem mora em outra cidade vai e fica dias. E por que com Deus a gente fala, bom dia, Senhor, obrigado por esse dia, e vai fazer as coisas que precisa fazer? Aí de noite, quando não está muito cansado, deita, lembra, Senhor, obrigado por esse dia, e dorme. Mas, durante todo o dia, ficou no WhatsApp, ficou no Instagram, Facebook, TikTok, fez um monte de coisa, assistiu série, assistiu filme, viu a novela, viu futebol, contou piada, fez isso, fez aquilo, e cadê o seu relacionamento com Deus? Uma vez Deus me deu uma palavra assim, cara, e aquilo ficou guardado no meu coração, nunca mais saiu. Como você quer
passar a eternidade com o Senhor se você não consegue gastar 10 minutos com ele aqui? Não tem lógica. Isso é top, isso é top. Não tem lógica. Não tem lógica você falar assim, porque desde Adão somos criados para ser eternos. Adão, com o pecado original, ele trouxe a morte para a existência. Que até enquanto Adão não tinha pecado, a morte não existia. Então Adão trouxe a morte à existência com o seu pecado. Então a nossa carne, ela morre, mas a nossa alma não. Eu acredito que vocês compreendem isso. E então nós somos eternos. Por quê? Porque nós temos a certeza e a garantia que Jesus nos deu de que os mortos ressuscitarão. Então haverá de novo uma conexão corpo e alma. E quando houver de novo essa conexão, e aí todos os mortos ressuscitarão primeiro, e todos juntos seremos arrebatados. E lá no céu, a um piscar de olhos, nosso corpo será transformado de um corpo mortal, que é esse que a gente tem hoje, para um corpo imortal. Aí você fala, então, Edria, aí a morte, então, ela não vai mais acontecer com a gente, com o corpo glorificado e imortal, não. Mas trazendo para uma visão pré-milenista, acredita-se que ainda haverá a morte. Que a morte, na verdade, ela só será eliminada no final. É a última coisa a ser vencida. É a morte. Quando? Quando também aqueles que não aceitaram a Cristo, entendeu? Também serão ressuscitados. Então também haverá de novo o encontro do corpo com a alma. E aí eles serão colocados diante do Senhor e seremos todos julgados. Aqueles que não creram em Cristo não terão ele como seu advogado, né? Vamos colocar assim, e serão julgados e levados à morte pelas suas escolhas. E Só um pouquinho, Éder. Dentro da mentoria que você vai fazer de Apocalipse, você vai falar tudo sobre isso? Vai falar, fala também, ai meu Deus, fugiu, só a pressa de falar. Qual o momento, você vai seguir, você vai falar um pouco do arminiano e do calvino, ou você tem uma linha? Não, dentro do que eu estou falando, não, mas você está falando do quê? Da sua, quando você for ministrar o Apocalipse. Mas você está falando de quando eu for fazer a mentoria ou de quando a gente for ler? Quando você for fazer a mentoria. Aí a gente vai estudar, vamos estudar a Bíblia. Mas você vai para qual linha? Para os dois? Você quer aprender Calvino? Você quer aprender sobre arminiano? Não, eu só quero ver a sua linha. A minha linha é os dois. Tá, é isso que eu queria ouvir. Entendeu? Porque que acontece? Eu não brigo por um e nem brigo pelo outro. Eu acredito que tem coisas que um tá certo e coisas que o outro tá certo. Perfeito. E aí o que eu não concordo muito, eu simplesmente não concordo, mas você não vai me ouvir. Eu sou um tradicional, querendo ou não, eu sou um tradicional batista. Eu conheço, mas não vou brigar, entendeu? Tá. Eu acredito que as pessoas podem perder salvação, vamos para essa linha, mas não de uma maneira assim de ser eleito, e sim um processo. Assim como um processo. Assim como eu acredito no reino, que o reino também tem um processo. Então, se a gente pode pegar aí, a gente tem vários, cara, que a gente fica preso em Calvino e arminiano, porque é umas brigas assim desnecessárias, porque no final todos somos cristãos. Mas a gente esquece que tem John Wesley, a gente esquece que tem Charles Spurgeon, a gente esquece que tem Billy Graham, que tem grandes caras, grandes histórias e grandes maneiras de interpretar o evangelho. Mas voltando, então no final, todos seremos julgados. Então, qual é o necessário? Oração. Precisamos estar em oração o tempo todo. Vamos finalizar, Diego? Vamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, continuação do versículo 23. Pedro na casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope
o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Só um pouquinho, Diego. Aqui é bem interessante. Porque a gente pega aquela passagem, né, que a gente acabou de ler de Pedro vendo os alimentos e Deus mandando ele comer e ele não come. E Deus explicando para ele que não é impuro aquilo que Deus fez de puro. A gente vai ter algumas interpretações sobre isso. Uma delas é de que a gente pode comer de tudo, né? Primeiro. Mas a real interpretação, que foi a que Pedro entendeu, e o que eu acredito que Deus estava mostrando para ele naquele momento, não estou falando sobre comida, mas que era para ser levado aos gentios. E aqui, nesse texto, nessa fala de Pedro, ele deixa bem claro isso. Então, o que acontece? A gente não tem a presença de Paulo aqui ainda, certo? Paulo está lá isolado, está passando seu momento de crescimento, fica 8 anos isolado, crescendo e aprendendo a ser humilde. E aí a gente tem o que aqui? Pedro tendo que levar o evangelho aos gentios. E aí Deus fala, aí quando a gente vê Deus falando, cara, não chama de impuro aquilo que eu transformo em impuro. Não chama de imundo aquilo que eu não chamo de imundo. Então, tipo assim, o que Deus está mostrando para ele? Assim, ele usou o exemplo da comida, mas ele está transformando, está mostrando aquilo sobre os gentios. Deus estava preparando Pedro para falar, cara, eu já falei para vocês saírem fora de Jerusalém, que a minha mensagem não é só para os judeus. E vocês continuam pregando na sinagoga só para os judeus. Já é hora de expandir isso. Então a gente tem aqui Pedro indo contrariado, ele vai porque Deus mandou, e a gente chega ali, ele com um ar de arrogante. Não por causa de que Cornélio se ajoelhou e mandou ele levantar, isso ele estava certo. Mas o ar de arrogante dele é tipo assim, você sabe que a nossa lei, a lei de um judeu, de associar-se com um gentil, não pode, nem mesmo visitá-lo. Então, tipo assim, Pedro tá falando, cara, você tem que ficar feliz por eu ter vindo aqui, porque Deus mandou. Porque se dependesse de mim, você nunca ia ouvir falar do meu evangelho. Você nunca ia ouvir falar do caminho. Você nunca ia ouvir falar de Cristo. Porque, afinal de contas, você é um romano, imundo, impuro, incircunciso e não é judeu. Tá vendo a mente de judeu de Pedro? E aí, Pedro quebra a cara, né? Mas Deus me mostrou que eu deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, Deus mostrou o cara através do alimento, Deus mostrou para ele que todos somos criaturas de Deus e todos temos a possibilidade de aceitar ao Senhor. Então, você não pode haver esta separação. Isso é muito massa. Vamos lá, Diego, 29. Então, o Pedro perguntou, né, por que vocês mandaram me buscar? E aí, no versículo 30, Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio,
Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então a gente tem de novo o exemplo, né? Cornélio dando o exemplo de oração. Cara, isso é maravilhoso. Então, ele deixa claro para Pedro que ele também estava orando, ele também estava buscando ao Senhor Deus. E é massa que Deus, ele mostra para Pedro que Deus revela onde ele estava. Então, que era da vontade de Deus. Vamos lá, 34. Legal, 34 é legal. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante em seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Cara, olha que maravilhoso, velho. Pedro começa em palavras, né? Começa a falar, porque se a gente presta atenção, Cornélio conhecia os judeus. Cornélio, ele era um gentil convertido ao judaísmo, então ele conhecia ao Deus. E aí ele coloca um negócio bem interessante aqui, ó. Então ele está falando sobre Jesus, do qual todos os profetas dão testemunho dele. Isso aqui eu acho muito interessante para a gente começar a entender que todo o Antigo Testamento fala de quem? De Jesus. Então, aquela visão que a gente tem hoje, que eu acho muito errada, e na verdade não só acho, eu tenho certeza que ela é muito errada, das pessoas ficarem falando assim, cara, o Antigo Testamento é só história. A gente precisa focar e entender o Novo Testamento,
que fala sobre Jesus. Não, irmão, a Bíblia toda fala sobre Jesus. E quando você busca revelamento do Espírito Santo, você vai começar a ver Jesus falando e agindo em todo o Antigo Testamento, em todo o tempo. E aí a gente tem algo bem interessante que eu marquei aqui, que eu achei interessante. A gente tem aquela visão de Jesus, né, com seu corpo glorificado. E a gente tem essa visão de que quando a gente estiver com o nosso corpo glorificado, a gente, por ser luz e por ser imortal, a gente não vai nem comer nem beber mais, mas aqui não. O Pedro fala que quando Jesus esteve com eles, ele comeu e bebeu. Então, é para a gente entender o que é isso. Vamos voltar lá para Abraão. Lembra quando Abraão recebe Jesus e mais 2 anjos? E Abraão faz o que para eles? Uma refeição. E eles sentam e fazem o quê? Comem com Abraão. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque eu estava estudando esses dias e é algo bem interessante que a gente precisa pensar nisso. O mundo espiritual é tão físico quanto o nosso. Consegue entender isso? Os anjos não são intangíveis. Eles também são físicos. Só que eles estão num nível mais elevado ao ponto de a gente não vê-los. Por que isso acontece? Porque Deus quer assim por causa do pecado de Adão. Mas Deus tem toda a autoridade e o poder de, para quem ele quiser, derramar esse dom para que ele consiga ver este outro mundo ao nosso redor. Mas para isso também tem que ter uma busca e estar preparado, né? Porque nem tudo que a gente vê é bom. Fala, Carol. É interessante observar também que é muito falado na Bíblia sempre a importância da refeição, de sentar na mesa, né? De estar em comunhão, se alimentando, né? E aí a importância da mesa mesmo, né? Nos relacionamentos, né? Não, a mesa, ela é muito importante para tudo, principalmente para estabelecer família. Então, o que a gente tem uma geração hoje de jovens e adolescentes, jovens e até adultos, com problemas de relacionamento porque eles não tiveram a mesa. Porque os seus pais, a gente viveu uma geração de que comia na mão de frente à televisão. A gente viveu essa geração de que não precisava de sentar à mesa. Malemar fazia isso no domingo. E como isso destruiu uma geração. E a gente precisa retornar e pensar nisso. Você precisa ter pelo menos uma refeição à mesa. Ah, Éder, mas eu trabalho, não consigo estar em casa. Tá, mas e à noite? E pelo menos o jantar seja à mesa. Tenha um tempo com a sua TV desligada, o celular desligado, tudo longe. Aprenda a olhar nos olhos das pessoas que estão dentro da sua casa. Então, a mesa é muito importante. Porque quando Jesus ele volta, né? Quando ele ressuscita e ele passa esses 40 dias com os discípulos, ele precisa ensiná-los tudo de novo, porque eles não tinham entendido. Você começa a perceber que os discípulos são outro depois da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele não precisou morrer na cruz de novo, mas sim, ele precisou estar à mesa com eles, sentar à mesa e começar a ensinar a eles sobre o reino, sobre o que eles precisavam ser feito. E ali a gente começa a perceber o quê? Logo que Jesus... Você percebe que os discípulos não tinham uma cultura de oração quando Jesus estava com eles? Você não ouve falar que o discípulo saiu para orar. Na verdade, você ouve Jesus dando um ralo em Pedro, Tiago e João, porque pede para eles orar, interceder junto com ele, e quando ele volta, eles estão dormindo. Então não era algo natural. E depois da ressurreição, depois que Jesus sobe aos céus, o que você vê os discípulos mais fazendo? Orando. Orando. Buscando ao Senhor. Buscando o poder desse Espírito. E aí a gente tem aqui, então, Pedro ensinando para todo aquele povo que estava ali, né? Como diz aqui, Cornélio fez uma festa praticamente, né? Para receber a mensagem. E aí Pedro ensinando sobre Jesus e falando sobre ele, falando sobre o povo, sobre testemunhas, sobre os profetas que já falavam que Jesus é juiz
dos vivos e dos mortos, e que ele foi testemunha deles. E aí a gente tem aqui no 44 algo maravilhoso, que enquanto Pedro ainda estava falando as palavras, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem, e os judeus convertidos que viram com Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre todos os gentios. Então, até então, eles achavam que o dom do Espírito Santo era só para eles. Quando a gente tem, olha aí, olha como a Bíblia começa a ligar as coisas. Quando a gente tem aquele mago lá, o Simão, que a gente viu ontem, que queria o Espírito Santo, os discípulos o negaram, porque primeiro ele queria comprar, né? A gente entende porque foi isso. Mas eles também tinham essa visão de que não era para os gentios. Então, provavelmente, esse cara também não era convertido ao judaísmo, porque ele era um mago. Então, ele estava fazendo coisas erradas segundo a Torá, segundo a lei de Moisés. E aí, quando a gente vê aqui os judeus convertidos, então a gente tem aqui não só Pedro, mas todos que estavam com eles, admirados com o que o Espírito estava fazendo. Aí Pedro fala assim, pois, cara, e aí, ó, depois de ouvirem falar em língua, o que eles estavam falando? Eles estavam exaltando a Deus. Aí Pedro fala, cara, se Jesus batizou eles com o Espírito Santo, houve aqui um derramar do Espírito, por que eu não vou batizar eles na água também? E aí Pedro faz, então, ordenou que fossem todos batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse ali para ensiná-los mais. Então aqui a gente vê algo se quebrando dentro daquilo que a gente viu no início. Você tem Torá, Éder? Oi? Você tem a Torá? Não. Mas a Torá é os cinco primeiros livros. Não tem nada diferente? Não tem nada diferente. A Torá, não. A Torá é os 5 primeiros livros. Você vai ter traduções, né? A gente tem versões diferentes. Mas a Torá são os 5 primeiros livros. O que a gente não tem, e cara, eu já procurei e é muito difícil de achar, só achei em inglês, eu acho que é Mishnah que chama, que é a tradição oral do judeu. Essa é massa. Isso a gente não tem. Por quê? Porque a gente tem aqui na Bíblia as histórias contadas. Então, alguém contou e alguém escreveu e a gente tem. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento nosso, é o mesmo do judeu. É o mesmo. Então, não tem mais nem menos. O que vai ter de diferente? Por exemplo, eles não têm primeira e segunda crônicas. É só crônicas. Eles não têm Neemias e Esdras, se eu não me engano. Eu acho que é só Esdras. Ou só Neemias. Eles não têm primeira e segunda reis, é só reis. E a Bíblia deles ela é separada diferente da nossa. Ela é separada na Torá, né, que é os livros da lei, aí os históricos, os poéticos e os profetas. Então, a Bíblia judaica ela não acaba em Malaquias ou Zacarias. Eu não lembro agora. Qual que é o último aí? Vamos ver se vocês estão por dentro. Malaquias. Ou é Zacarias? Ela não acaba em Malaquias, ela acaba em Crônicas. Então, o último livro da Bíblia judaica é Crônicas. Eu acho que é Zacarias, hein? Mas da Bíblia judaica, o último livro é Crônicas. Então, tipo assim, mas o texto são os mesmos. Só que dentro da cultura deles existem muito mais livros. Por quê? Porque é uma história. Você entende? É uma história. A gente está vendo a história de um povo, e a história desse povo existe muito mais coisa. Quando a gente está lendo Reis, por exemplo, você já percebeu que toda vez que termina a história de um rei, ele fala assim, este rei, e a história deste rei foi escrito no livro dos reis, do rei fulano de tal. Então, existem mais coisas. A Bíblia está bem enxuta. E é bem interessante, que aí quando a gente pega esse livro da tradução oral do judeu, por que eles escreveram? Porque estava se perdendo. Então, eles resolveram escrever. Então, eles têm esse contexto oral. E aí, quando a gente tem esse contexto oral, que é muito forte para o judeu, a gente começa a entender por que o judeu não gosta de cristão. Já pararam para pensar nisso? Por que o judeu não gosta do cristão? Ele tolera
o cristão em Jerusalém? Porque traz dinheiro, é turismo. Então eles toleram, eles gostam de maneira nenhuma. Por quê? Porque o judeu tem a tradição oral. Tudo é passado para o seu próximo. Então os avós passam para os filhos, para os netos, e a história sempre é contada. E quando a história do judeu é contada, por quem que os judeus foram perseguidos? Pelos cristãos. Se a gente pegar a história aí, a gente pegar toda a história, quem perseguiu e matou a maioria dos judeus foram cristãos. Então, como que eles vão gostar da gente? Consegue entender que eu acredito de verdade que o evangelho do reino, Jesus vai ser levado para eles por eles. Deus vai convertendo alguns, a gente tem lá em Apocalipse os 144 mil. Eles são missionários dentro de Jerusalém, para que haja a transformação e a conversão desse povo. E aí, quando o judeu estiver convertido e a igreja preparada para recebê-los, aí a história muda. Porque a igreja hoje também não está preparada. Eu acredito que isso já está mudando. Mas pensa só, Hitler perseguindo os judeus, o que a igreja fez? Nada. Deixou que os judeus morressem todos. Todos não, né? Muitos. Lógico, Deus levantou alguns que salvou muitos judeus. E se você vai ver a história desses uns levantados, a maioria eram cristãos. Mas eu acredito, quando você vai estudar ali, quando você vai pegar o contexto oral do judeu, e aí você pega isso, cara, para eles é muito forte. E aí as cruzadas que a gente ouve falar foi muito parecido com o Holocausto. Era cristãos romanos perseguindo os judeus, que não queriam aceitar o Cristo. A gente tem Martim Lutero, a gente tem João Calvino matando os judeus. Esses dias eu descobri uma história que eu fiquei assim, Calvino foi um rabino, foi trocar uma ideia com ele, um rabino convertido ao cristianismo. Só que, tipo assim, quando você se converte, você há dúvidas. É igual a gente está falando de Calvino e Arminiano. Há linhas teológicas diferentes. E este rabino não consegue. Isso é bem difícil para o judeu acreditar, tá? Na Trindade. Eles não conseguem acreditar na Trindade. E esse rabino queria discutir isso com Calvino sobre a Trindade. Ele foi declarado herege e foi morto por João Calvino. Aí você fala assim, por que o judeu odeia tanto o cristão? Porque o cristão odiava muito o judeu. Porque o judeu matou o Cristo deles. Então a gente tem o quê? Um antissemitismo muito grande. E que eu acredito e tenho certeza de que Deus está mudando e vai mudar isso. Porque, principalmente no coração não só do judeu, mas no coração do cristão também. Esses dias eu perguntei para uma pessoa assim, o que você me diz dos judeus? Ela falou assim, eles lá e eu aqui. Então, tipo assim, cara, como assim? Peraí. A gente precisa entender que Jesus não foi cristão, não. Jesus era judeu. Maria também não foi católica. Maria também era judia. E todos seguiam a religião judaica. Entende? Então, e Paulo, se você lê Romanos, Paulo vem ali batendo nesses gentios que querem mudar o contexto judaico da Bíblia. Então, e aí quando você pega as pessoas que querem tirar o Antigo Testamento da Bíblia e ficar só com o Novo e ficar pregando amor, é você entender e tirar também esse contexto judaico da Bíblia. Então a gente tem aqui Deus quebrando Pedro para levar o quê? Levar o caminho para os gentios. Mas em nenhum momento ele falou para distorcer as coisas. Em nenhum momento ele falou assim, não, agora já que os gentios vão aceitar Cristo como Messias, vamos mudar então a lei, né? Vamos transformar a lei. Você não precisa mais buscar a Deus em primeiro lugar, você não precisa mais não idolatrar outros deuses, você não precisa... A lei vai ser mudada, né? Afinal de contas, Jesus veio para os gentios, né?
Outra frase que eu acho muito errada, muitas pessoas vão me contrariar, é o Israel, o novo Israel de Deus. A igreja é o novo... Não tem. Você acha que Deus escolheu Abraão para depois jogar Abraão no lixo e deixar só a igreja? Não. A gente tem todo o Apocalipse mostrando que Jesus vai voltar e vai reinar em Campo Grande. Não, vai reinar em Jerusalém. Então, precisamos quebrar esse antissemitismo da nossa mente, da nossa vida. Não estou falando para você se tornar judeu, porque isso também é errado, tá? Mas precisamos compreender a história e entender por que eles têm um coração tão duro e por que eles é o centro de tudo que vai acontecer. Fala, Carol. Você comentou que os judeus não reconhecem a Trindade? Por quê? Primeiro, o judeu ele não reconhece nem que Jesus é o Messias, né? Então, por não reconhecer que Jesus é o Messias, eles acreditam apenas no único Deus. A gente também acredita num Deus único que é triuno, né? Mas o judeu ele acredita só no Deus único, Deus Pai. Ele não... E quando o judeu se converte, para ele é muito difícil compreender Jesus como um Deus. Principalmente que a gente lê aqui várias vezes que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Mas se ele era Deus, por que ele não se auto-ressuscitou? Né? E aí a gente tem... E eles também não acreditam no poder que há no Espírito de Deus, né? No Espírito Santo. Então, Até hoje eles não acreditam nos milagres, então? Não. O judeu, o judeu ortodoxo, não. Só os judeus messiânicos, né? Já existem muitos judeus messiânicos, existem muitas sinagogas cristãs. Eles se chamam de judeus messiânicos, mas o próprio judeu ortodoxo chama eles de cristãos. Eles não gostam muito. Por quê? Porque o judeu messiânico, cara, ele consegue fazer uma coisa que a gente não consegue. É ter tudo junto. A gente tem mania de separar o Antigo Testamento, a história judaica, e transformar tudo só no amor de Cristo e no que Paulo ensinou. O judeu pega tudo, soma tudo, cara. E aí o Paulo fala assim em Romanos, imagina quando os judeus estiver no seu ápice, no seu entendimento pleno de Deus, que é aceitar a Jesus, o Espírito, toda a Trindade, todo o mover. Cara, é algo assim maravilhoso. Mas não é só o judeu, tá, Carol? Tem muito cristão aí que não crê na Trindade, que não crê que Jesus é Deus, e sim que Jesus é o Filho, mas ele não é como Deus. Ele não tem os mesmos poderes de Deus, ele não acredita no poder do Espírito Santo, ele acredita que sim, é um mover. Tem cristão que acredita que Miguel era um anjo. Então, o que acontece? Perdão, que Miguel era Jesus, que Jesus era o anjo, o arcanjo Miguel é Jesus. Então, o que acontece? A Bíblia, ela é muito clara, mas o homem distorce muitas coisas. Então, tipo assim, nesses últimos tempos, isso que a gente está fazendo traz o quê? Traz esse entendimento e esse crescimento. E aí, quando a gente volta lá para Mateus 24, no versículo 4, a frase de Jesus que queima no meu coração é: cuidado para que vocês não sejam enganados. E aí, quando a gente vai em Timóteo, Paulo fala para Timóteo a mesma coisa: virão muitos para te enganar. Então, a gente tem que ficar atento que o engano vai vir. E aí, o que esse engano faz? Por exemplo, eu sou um cara que está buscando. Aí eu ouço um cara falando com toda veemência, com toda certeza de que a Trindade está errada. E o cara começa a provar na Bíblia que a ideia de Trindade é errada. A ideia de que o Espírito Santo, Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é um só, que todos são Deus e têm o mesmo poder, está errado. E aí, se você não tem um aprofundamento bíblico, não está comendo comida sólida, você começa a questionar. Pô, será que tudo que eu aprendi está errado? Ou será que tudo que esse cara está ensinando está errado? Entende? A gente pega aí, o Testemunho de Jeová mesmo é uma seita que eles não creem em Jesus como Deus.
e sim como um profeta, como Messias, mas não que ele tenha o mesmo poder de Deus. Então a gente começa a ter vários enganos que já vêm desde muito tempo. E a própria igreja do início, do princípio, distorceu muita coisa para o seu bel prazer. Para quê? Para que ficasse fácil. Para que houvesse o quê? Um controle. Para que houvesse um controle das massas. Então, tem muita coisa dentro das igrejas, e isso eu estou generalizando mesmo, tá? Não estou falando só de católica, só de evangélica, estou falando de tudo igreja que você imagina. Existem coisas que dentro delas que é feito para controlar as pessoas. Ah, então todas são erradas? Não. Mas você precisa peneirar. Ah, Éder, mas como eu vou saber se aquela igreja está falando a verdade ou não? Estudando a Bíblia. É que eu penso que antes de você participar mesmo de uma igreja, você precisa ver qual que é a doutrina que ela segue, né? É como numa escola. Você vai procurar uma escola para o seu filho, você vai saber qual a metodologia da escola. Eu só não concordo muito com a ideia da doutrina. Porque a doutrina que eu falo é assim, lá o sistema, como eles, no que eles acreditam, é a metodologia mesmo. Porque a doutrina ela é feita para organizar, vamos colocar assim. O início da doutrina ela é feita para ter uma organização, mas a própria doutrina muitas vezes manipula. Sim, entende? Então, de repente você quer participar de uma igreja que ela tem essa doutrina, e aí? Aí tem que seguir. Por isso que tem que ver antes, estudar antes. Mas você pode quebrar algumas coisas, né? Tipo, sei lá, não vou entrar nessa discussão, não. Mas realmente, isso que a Beth está falando é real. Você tem que entender o que ela ensina. A gente costuma dizer, hoje nós temos que buscar uma igreja que está mais próxima da Bíblia. Então você tem que ver se aquela igreja está pregando a Bíblia. Ou se é aquela igreja que tem uma pregação de 1 hora, que o cara lê um versículo e prega 1 hora. E aí você começa a perceber que o que ele leu no começo não é o que está no final da mensagem dele. Já foi totalmente distorcido. Então, precisamos estar atentos, porque estamos nos tempos de engano. E muitas vezes ele lê esse versículo sem o contexto nenhum, muda todo o contexto. E muitos serão enganados. A gente está chegando nos dias e está cada vez mais forte. O engano está cada vez mais forte. Pessoas que, em vez de buscar a Cristo, estão buscando milagres. E isso é muito perigoso. Fechou, gente? Ó, 10:07. A gente não consegue acabar 6 horas. Mas é muito bom. Muito bom, muito bom. Tá decorrendo sobre o Senhor e Deus vai falando com a gente vai sendo ministrado por Ele. E eu gosto muito disso, quando a gente tem dúvida, a gente questiona mesmo, e se eu não souber, um vai saber, outro vai saber, a gente vai juntos, a gente vai aprendendo. Fechou? Fechou. Beth, pode orar para a gente encerrar? Sim. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Tu és soberano sobre todas as coisas. Muito obrigada por esse momento de estar aqui, aprendendo mais de Ti. Temos fome de Ti, da Tua palavra, Pai. Queremos a cada dia aprender mais contigo. Obrigada por esse momento de estar conosco, de abrir nosso entendimento. E eu creio que esse dia vai ficar, tudo que a gente aprendeu vai ficar no nosso coração, nós vamos buscar entender mais e ter mais intimidade contigo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, que nada venha tirar, nem um passarinho, nem uma bela flor venha nos tirar o foco de estarmos ligados no Teu trono, na Tua graça. Abençoa cada um que esteve aqui, ó Pai, acordou cedo e se esforçou para estar aprendendo mais de Ti. Ó Deus, dá alegria em cada coração, direcionamento,
porque é isso que nós estamos buscando, mais da tua presença, mais de ti, mais da unção do teu Espírito, ó Deus. Abençoa todas as pessoas deste grupo que ainda não tiveram oportunidade de participar. Oh, Deus, mas tu sabes e conheces de cada coração. Sê conosco no decorrer desse dia, orientando-nos em cada um dos nossos passos. No nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, a gente termina mais um dia estudando a palavra do Senhor. E como é maravilhoso saber que o Espírito Santo ainda opera e ainda age em nós. Só que a gente precisa aprender a orar e buscá-lo insistentemente. Que o Senhor possa encher o seu coração desse desejo, esta sede, esta fome de buscar ao Senhor todos os dias.